Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93, telespectadores da nossa TV. Um grande problema na gestão pública no Brasil, ao longo dos anos, um dos problemas, sempre foi aquela questão de quando um governo assume, a obra que começou no outro deixa para lá, uma ação que começou no outro deixa para lá. E tem alguns casos que chegam a ser ridículos, como por exemplo, quando a hoje prefeita de Mossoró era governadora do estado, ela conseguiu centenas de milhões de dólares para financiar projetos em vários setores, em várias áreas da gestão pública estadual. Estradas, saneamento, turismo, saúde, enfim. Em Mossoró, por exemplo, a gente tem um hospital da mulher sendo construído com esses recursos. A Estrada do Melão, idem. O governador que sucedeu Rosalba, Robinson Faria, mudou o nome do programa, que antes era RN Sustentável, para dar outra cara, para as pessoas esquecerem quem conseguiu aquele dinheiro, o governador mudou o nome para Governo Cidadão. Beleza. As obras, o dinheiro continua. E aí, algumas coisas andaram no governo Robson unicamente, exclusivamente, por causa desse dinheiro, que ainda hoje é o que faz rodar algumas poucas rodas no governo de Fátima Bezerra. Apesar do governo estar bem capenga. E uma das áreas que Robson usou bem esse recurso foi o turismo. Isso aí eu posso afirmar porque é uma pasta que está ligada à pasta que eu respondo na Prefeitura de Mossoró, Secretaria Municipal de Turismo. E durante o governo Robson houve um trabalho de interiorização do turismo. O ex-secretário de Turismo, Rui Gaspar, mesmo sendo dono de hotel na Via Costeira, sendo hoteleiro na capital, ele vinha para todas as reuniões dos polos Serrano, Costa Branca, Seridó. Nos estandes, nas feiras, sempre tinham fotos do interior. Hoje em dia só tem foto de praia, exclusivamente de praia. O interior parece ter sido esquecido. Mas ainda o atual governo, olhando somente para o turismo de sol e mar, aquele turismo de praia, o governo não cumpriu um acordo que foi feito com uma operadora holandesa chamada Corendon, para trazer um voo fretado semanal direto de Amsterdã para Natal. O governo do estado tinha que investir 200 mil dólares em publicidade. Não era dar esse dinheiro à operadora, não. É fazer propaganda de Natal lá na Holanda, para que as pessoas saibam que Natal existe e se interessem e queiram viajar. Como é que viajariam para Natal? Nesse voo. Faz parte do acordo. Pois o governo do estado não cumpriu, não fez esse investimento e a empresa já anunciou que dos 2 voos só vem um e que talvez esse um seja cancelado. Diretamente para Mossoró, isso pode influenciar pouco, mas para o turismo do Rio Grande do Norte é muito ruim e é uma pena que o governo, mesmo tendo os recursos do RN Sustentável, o Governo Cidadão, chame como quiser, não esteja cumprindo com as suas obrigações. Boa tarde, amigos e amigas da 93, telespectadores da nossa TV. É importante a gente estar atualizando, informando os nossos ouvintes e telespectadores em diversos temas, e esse que diz respeito a fake news em eleições. Estamos sempre acompanhando os temas, os assuntos, as reportagens que abordam essa questão, porque é uma coisa abominável, inadmissível que candidatos, e o pleito municipal já se avizinha, ano que vem tem eleição, que candidatos se beneficiem deliberadamente dessa coisa, repito, abominável, e espalhem eleitoralmente notícias falsas. Preciso que se diga que um mecanismo contra o compartilhamento de notícias falsas
foi incluído na minuta de resolução do TSE, que rege as normas das eleições já do próximo ano. E pelo que está colocado, os candidatos serão responsabilizados pela veiculação de informações falsas em suas peças publicitárias. Vai acabar, vai ter que acabar porque vai haver punição, sim. A utilização dessas informações se pressupõe que o candidato, partido ou coligação, tenha procedido à checagem da veracidade da notícia. Nesta nova norma, que ainda está sob análise, haverá uma atualização, que é importante, no artigo 58 da Lei Eleitoral 9.504/97, que trata do direito de resposta. Agora haverá um ponto específico, um ponto na lei, sobre as fake news, com o TSE propondo que os candidatos sejam obrigados a demonstrar, olha aí o detalhe, o uso de fontes de notória credibilidade para embasar informações divulgadas na campanha, ficando vulneráveis em caso de descumprimento ao direito de resposta por parte do candidato que se sentir atingido. Então, cada vez mais a lei aperta, fecha-se o cerco contra candidatos mal intencionados já a partir da eleição de 2020, as eleições municipais, que queiram propagar notícias falsas, as fake news, e através delas se beneficiarem eleitoralmente. Edmundo, me permita. Isso não vai alterar em absolutamente nada. Será? O problema da fake news não é a veiculação no programa eleitoral. O problema da fake news é a disseminação pelas redes sociais. Isso aí não vai alterar em absolutamente nada. Na minha opinião, não vai alterar em absolutamente nada, a não ser que um candidato pegue uma fake news e exiba no seu horário eleitoral. Aí tem como ter direito de resposta. Agora, trocando informações em WhatsApp, redes sociais, como é que for, pode ser que seu pensamento realmente seja esse, seja correto, não ia dar em nada, mas vamos aguardar que possamos ter Você disse que ainda está sob análise, algum né? progresso. Está sob análise. Olha, me estender um pouquinho mais, que antes de passar aqui para César e anunciar o livro, eu quero informar aqui o radialista Elias Júnior, amigo nosso que trabalhou muito tempo em equipes esportivas em Mossoró, trabalhou em campanhas políticas, eu trabalhei com ele muito tempo. Elias Júnior está com um problema de saúde muito sério e está precisando de uns exames. Segundo me foi passado aqui, eu vou ver o número do exame, é meio que complicado, e ainda retorno. E ele, lógico, é evidente, está pedindo ajuda através de amigos, dos amigos de rádio, claro, evidente, da imprensa, quem puder ajudar, mas principalmente a gente ainda vai trazer mais detalhes, como poderá ser feita essa ajuda, principalmente o pessoal de rádio, possa ser repassada ao amigo Elias Júnior, para que ele possa realizar os exames que ele precisa e, com isso, voltar à sua saúde. O nosso livro de hoje está de volta aqui, o livro do professor Geraldo Maia do Nascimento, Mossoró na Trilha da História. Quero agradecer aqui ao amigo Paulo Batista Neto, que ganhou esse livro, já tinha algum tempo, 2 meses mais ou menos, e ele retornou com o livro no início dessa semana, e a gente está trazendo aqui porque o livro é muito bom. Esse livro conta a história de Mossoró com detalhes incríveis, mostrando os primeiros habitantes, as primeiras famílias, a criação da comarca, a primeira eleição, a estrada de ferro, o jornal da cidade. Uma leitura de primeira qualidade. Mossoró na Trilha da História, do professor Geraldo Maia do Nascimento. Pode fazer sua inscrição pelo nosso WhatsApp a partir de agora, pelo 988-686150. Está valendo. César, boa tarde. Boa tarde, Edmundo. Boa tarde, amigos do Observador Político. Boa tarde, Laíri Neto. César, me permita. Pois não? Vou sentar no seu assunto. Eletroneurobiografia dos membros. É o nome do exame que Elias
está precisando. Ele Como diz, é, já Edmundo? chegou. Eletroneurobiografia dos membros. É o que foi Deve ser uma passado. eletroneuromiografia, não? O que foi passado Eu acho que aqui. não é uma Bom, biografia, é não. um Acho que é eletroneuro dos membros, né? eletroneuromiografia dos membros, pode ser dos 4 membros. É um exame que existe, que é feito, né, para detectar a origem de problemas em seus membros superiores e inferiores, né? E é um exame que varia de preço de acordo com cada laboratório, né? Pode ir de R$300 a R$1.000, conforme cada empresa. Elia Júnior é um amigo que temos na profissão, entrou para a história do rádio esportivo moçoroense, porque foi ele o único radialista de Mossoró a narrar um jogo histórico que foi aquela goleada do Baraunas sobre o Vasco da Gama em pleno estádio São Januário, no Rio de Janeiro, e ele narrou os 3 gols do Baraunas naquela noite histórica de 20 de abril de 2005. Foi Elia Júnior que colocou nos anais do rádio esportivo moçoroense uma narração histórica como aquela. Certamente o desportista moçoroense, em particular, o torcedor do Baraunas, jamais esquecerá a sua narração vibrante. Passando aqui o Francileno Góes, da TCM, grande repórter, que diz que escuta o programa todos os dias e está participando já do sorteio do nosso livro de hoje. Um abraço, grande Carol Messi. Um abraço a Francileno, um grande profissional, filho de Caraúbas e que faz uma carreira brilhante no jornalismo daqui de Mossoró e região. Olha, eu conversei hoje pela manhã com a presidente da Associação dos Docentes da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a DUERN, a professora Patrícia Barra. Nós gravamos entrevista para a série Cafezinho com César Santos, que será publicada na edição impressa do Jornal de Fato do próximo domingo e também no defato.com. A entrevista a gente levantou perguntas e respostas em relação a esse momento delicado por qual passa os servidores públicos estaduais, em particular os docentes da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. E aí a presidente da DUERN, ela reafirmou as palavras que elas já haviam ditas logo após aquela audiência da equipe econômica do governo Fátima Bezerra com o Fórum Estadual dos Servidores, ocorrida agora na terça-feira, em que o governo confirmou que vai utilizar os recursos extras para pagar o 13º salário de 2019. A presidente ela foi enfática em reafirmar que o governo está quebrando compromisso assumido com o servidor público. Que compromisso foi esse? Em janeiro deste ano, quando Fátima Bezerra assumiu o governo do Estado, e na primeira reunião dela com os representantes do Fórum Estadual dos Servidores, a governadora anunciou naquele momento que iria priorizar o pagamento de salários de 2019 e que as folhas atrasadas de 2018 seriam quitadas com recursos extras que entrariam nos cofres do Estado. Que recursos planejados pelo governo ou oferecidos nessa mesa de debate e de discussão do governo para convencer o servidor público que haveria sim um planejamento? Era antecipação, era a receita antecipada do royalties de petróleo e gás, que o governo prometeu que venderia até abril deste ano. Era os recursos da venda da conta única do Estado, que foram adquiridas pelo Banco do Brasil, e outras receitas que viriam do governo federal, né? Através daquela luta por recursos para atenuar os prejuízos provocados pela Lei Candir,
São recursos que os governos estaduais lutam por eles há mais de uma década. Bom, o dinheiro dos royalties não deu certo, porque o leilão foi esvaziado, não apareceu interessados. Mas deu certo a venda da conta única. O governo tem aí 123 milhões de reais. Também deu certo, em parte, o excedente da seção onerosa do pré-sal. O governo vai receber 160 milhões de reais agora em dezembro. E o que o governo fez? O governo não cumpriu a palavra e não vai cumprir com a palavra. Não vai usar um centavo de real dos recursos extras para quitar folhas atrasadas. Vai pagar apenas salário de 2019. E aí me chama a atenção o seguinte: essa é a primeira vez que a Aduerne assume uma posição bem firme em relação ao governo do Estado. A presidente Patrícia Barra, ela foi enfática a afirmar nessa entrevista que o compromisso da Aduerne é com os docentes da UERN. O compromisso da Aduerne dentro do Fórum Estadual dos Servidores é com os interesses dos servidores públicos estaduais e nenhum outro. Ela admitiu que na Aduerne a maioria, ou se não a totalidade, apoiou e votou na governadora Fátima Bezerra, acreditando que estaria colocando no poder maior do Estado um governo popular, tendo em vista as origens da governadora, que iniciou a sua carreira política na luta dos trabalhadores, com ênfase na luta dos servidores públicos estaduais. Só que a direção da Aduerne já percebeu que esse governo popular não é o governo que eles esperavam. Há uma decepção muito grande. Porém, não há dentro da entidade um desejo de se fazer uma mobilização mais agressiva, mais incisiva, como paralisação, como greve, fato que ocorreu em governos anteriores. Ainda existe uma esperança de que a governadora Fátima Bezerra possa cumprir a palavra que assumiu, que empenhou junto ao servidor público. Muito embora essa esperança esteja sendo diminuída a cada vez que o governo quebra a sua palavra. Me chama a atenção uma posição assumida pelo deputado Francisco do PT, que está no seu primeiro mandato na Assembleia Legislativa, dizendo que o governo vai concluir o ano, isso rasgando elogios ao governo Fátima, que vai concluir o ano com o salário em dias dos servidores. Homem, tenha santa paciência. Eu penso que o Francisco do PT ele vive em outro planeta, em outra galáxia. Ele entende que salário em dia é o salário de 2019. É como se existissem dois estados. O estado do Rio Grande do Norte até 31 de dezembro de 2018 e o estado do Rio Grande do Norte a partir de 1º de janeiro de 2019. Quando na realidade é o mesmo estado. É o estado que deve aos servidores públicos. Como deputado, o servidor público vai terminar 2019 com salário em dia se o governo vai pagar novembro, dezembro e o 13º salário de 2018? Me explique que matemática é essa que o senhor tem que eu não consigo entender. E pasme, é a mesma matemática da deputada Isolda Dantas. A deputada Isolda Dantas teve a coragem, e aí é preciso ter coragem, de gravar um vídeo, distribuir nas redes sociais dizendo que defende os servidores públicos, quando ela votou contra o reajuste salarial de 16,38% para todos os servidores. E votou apenas a favor do reajuste de 16,38% para procuradores e defensores públicos estaduais. Como é que ela defende? Ela disse que votou contra porque o projeto, a proposta de emenda ao projeto do governo apresentada pelo deputado Nelton Queiroz, que estendia o reajuste para todos os servidores, era inconstitucional, quando a própria Assembleia Legislativa, em votação no plenário, entendeu que era constitucional. E ela, no momento de votar o reajuste para todos os servidores, ela, para não colocar a sua assinatura no não, ela se ausentou do plenário, juntamente com outros 13 deputados estaduais, que foram convencidos, sei lá como,
pelo governo do Estado a se ausentar para não aprovar esse reajuste para todos os servidores estaduais. Aí esses deputados dizem que o governo vai terminar o ano com salário em dia. Com salário em dia? Sem pagar novembro, dezembro e o 13º de 2018? Tenha santa paciência. Bom, o fato é que há nesse momento, um processo, um início de divórcio de parte dos sindicatos de servidores públicos do Rio Grande do Norte com o governo que seria o governo popular da governadora Fátima Bezerra. Os servidores estão começando a entender o seguinte: Fátima Bezerra, na oposição, estava do nosso lado. Fátima Bezerra, no governo, está contra nós. Por quê? Porque ela está fazendo a mesma coisa que os outros governos fizeram. Essa historinha de dizer o seguinte: eu pelo menos recebo os servidores em audiência, não resolve. Quem tem conta a pagar, quem tem feira para fazer, quem tem filho para criar, quem tem os compromissos para cumprir todo o final do mês, não se alimenta de audiência. É preciso pagar os salários atrasados para que os servidores possam cumprir com seus compromissos. Então, tudo bem, todo final do mês, ou a cada dia 14, 13 do mês, tem uma audiência dos servidores, através do fórum, com a equipe econômica do governo. E aí vai o blá blá blá, conversa para ali, conversa para lá, o governo diz a mesma coisa, depois toma um cafezinho com bolacha Maria, todo mundo volta para casa e continua tudo na mesma. O que é que Fátima Bezerra está fazendo diferente do ex-governador Robson Faria? Nada, absolutamente nada, exceto receber os servidores, receber os sindicalistas para um bate-papo de fim de manhã ou de fim de tarde. Nada mais, nada menos do que isso. Bom, o presidente Jair Bolsonaro lançou, né, seu novo partido, a Aliança pelo Brasil, e ele já disse que se o TSE não autorizar a coleta eletrônica de assinaturas, reconhece que, muito provavelmente, o partido não disputará as eleições para o próximo ano. Isso não é um problema, a princípio, haja vista que os deputados que porventura queiram mudar de partido podem, no mês de março, mudar de partido sem o risco de perder o mandato para ser candidato por algum outro partido. Fato parecido aconteceu quando Marina Silva não conseguiu criar a rede em tempo hábil, filiou-se ao PSB, terminou sendo candidata a vice na chapa de Eduardo Campos, porém, depois, antes do final da eleição, ascendeu a condição de candidata majoritária com a morte do candidato Eduardo Campos. O presidente Jair Bolsonaro já sabe dessas dificuldades, todos que estão com ele sabem, mas não tem para que esse desespero, uma vez que, como eu disse, haverá a janela partidária. Ora, Laíri, vai impactar em alguns membros que deixaram o PSL, membros que não têm mandato, que não cumprem o mandato eletivo e que têm projetos para as eleições do próximo ano. Por exemplo, o doutor Daniel Sampaio, que anunciou que é pré-candidato a prefeito de Mossoró. Ele, que era o presidente local do PSL, já entregou a sigla, já se desfiliou. Inclusive hoje ele participa em Brasília do evento de lançamento da Aliança pelo Brasil, que é o novo partido do presidente Jair Bolsonaro. E aí, sem legenda, ele não tem como disputar o pleito, né? Então, ele acredita que é possível, sim, nesse curto espaço de tempo, o novo partido conseguir as 500 mil assinaturas, né, para que sejam reconhecidas pelo TSE. Para o ouvinte, o telespectador, ter uma informação mais precisa, um partido para disputar o pleito, por exemplo, para disputar as eleições municipais de 2020, ele terá que estar reconhecido pelo TSE até março de 2020. Então, são apenas aí 4 meses para esse novo partido correr atrás. O presidente Jair Bolsonaro está certo quando diz que se o TSE não acatar assinaturas, filiações, assinaturas eletrônicas, né, dificilmente o partido estará criado em março de 2020.
E aí ele até prevê, numa das suas falas, que a criação ficaria para o final do próximo ano. Então é uma luta que esse novo partido está iniciando e que tem pela frente, nesse primeiro momento, a maior barreira é o tempo. Me chamou também a atenção, só para concluir esse tema, é que Jair Bolsonaro disse hoje pela manhã, na conversa matinal com os jornalistas que cobrem o Planalto, que nenhum ministro do seu governo se filiará ao novo partido. Olha, a partir da próxima semana, a Prefeitura de Mossoró vai começar uma grande reforma nas unidades básicas de saúde. Sempre participam para cá, mandam mensagens a respeito das unidades básicas de saúde, e é preciso a gente noticiar e informar aqui esta ação da administração municipal, da prefeita Rosalba Ciarline, recursos do Ministério da Saúde. UBSs que serão reformadas: Senhorinha Borges do Bom Jardim, sou eu do Câmara no aeroporto, ou melhor, aeroporto, Chico Porto no Ouro Negro, Luiz Escolástico no Santa Delmira, Duval Costa no Valfredo Gugel, Aguinaldo Pereira no Vão Rosado, Helênio Gugel no centro da cidade, Bernadette Souza Liberdade 2, Maria Soares no Alto de São Manuel, Francisco Fernandes Boa Vista, José Holanda Dom Jaime Câmara, Marcos Raimundo Belo Horizonte, Francisco Pereira de Azevedo Liberdade 1 e Luísa Vanessa na Maísa. Portanto, são 14 unidades básicas de saúde que serão reformadas, recursos do Ministério da Saúde, e já na próxima semana este grande trabalho na área da saúde do município deverá ter o seu início. Um professor da Universidade Estadual Paulista foi esfaqueado ontem após ser chamado de macaco. Ele é negro, foi chamado de macaco, reagiu, o agressor atacou com um canivete e terminou sendo dominado pelas pessoas que estavam no local, foi preso, e isso exatamente ontem, no Dia Nacional da Consciência Negra. Também houve na Câmara dos Deputados a depredação. O deputado Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, rasgou, quebrou uma charge, um quadro, numa exposição sobre o racismo que estava acontecendo na Câmara dos Deputados. A explicação do deputado é porque a charge mostra um jovem negro deitado no chão, com a camisa do Brasil, algemado, e um policial, uma pessoa vestida com farda de polícia, uma arma na mão, se afastando. O policial disse que isso agride os 600 mil policiais e tal. Bom, aí já começou a circular na rede a imagem de um jovem negro se afastando com uma arma na mão e um policial abatido no chão. E aí a pergunta assim, eu vi isso particularmente no perfil de uma pessoa que eu conheço, e perguntando, e isso choca? Choca também. Quando a gente diz que a maioria dos mortos, tanto em combate como por bala perdida, são jovens negros da periferia, a gente não quer dizer que só tem pessoas negras que não cometem crimes, não. Pessoas brancas que não cometem crimes, não. O fato de cometer crime não é determinado pela cor da pele. O que o chargista, imagino eu, quis mostrar é exatamente que a maioria dos mortos, e isso nós mostramos nos dados ontem, o número de jovens mortos para cada grupo de 100 mil habitantes, de jovens brancos, é de 34 para cada 100 mil. Quando você vai para jovens negros, sobe para 98 a cada 100 mil. Então você não tem como negar que a maioria dos jovens que mortos em homicídio não são negros, são negros, ponto. Isso não quer dizer que no momento que um jovem, seja ele negro, aliás, que uma pessoa, jovem, idoso, homem, mulher, branco, negro, pobre, rico, mate um policial, que isso não choca não. Eu me sinto chocado ao ver a quantidade de jovens negros de periferia que são mortos. Ao mesmo tempo, me sinto bastante chocado quando vejo um policial morto exercendo sua profissão, defendendo a sociedade.
A gente a gente não pode reduzir o debate a isso. A gente sempre fala que um dia desse eu até questionei Edmundo, que Edmundo disse, agora é metade verde e amarelo com Bolsonaro, metade vermelha com Lula. Não! Tem outro tanto aí que não é nenhum nem outro. O fato de você defender os jovens negros, você não está deixando de defender os policiais mortos também, não. Uma coisa não anula a outra. Agora você não pode, como o deputado fez, simplesmente chegar e depredar, quebrar, impedir que haja uma exposição sobre racismo na Câmara dos Deputados. Do mesmo jeito que os negros, que os movimentos negros que defendem o direito dos negros, também impeçam de ser exibido uma charge de um jovem, seja ele branco ou negro, mostrando que ele matou um policial, porque isso também acontece. Então, não vamos reduzir o debate. Olha, a cultura do racismo, ao meu ver, ele acaba escondido até por coisas até sutis, né? É tipo aquele mas. Não sou racista não, mas aí vem o seu comportamento. Não sou homofóbico não, porque eu tenho uns amigos gays. Né? O pior assassino do mundo, por exemplo, Hitler, tinha pessoas que ele gostava e que ele protegia. Sim, exatamente. Estão dizendo assim, Hitler podia dizer, não, eu gosto de pessoas porque eu defendo fulaninho aqui. Então o grave vem depois do mas, né? É como aquela história, né? Que tinha um prefeito que soube que na parada de ônibus estava uma briga muito grande porque brancos estavam querendo entrar no transporte coletivo antes dos negros. E ele foi lá para resolver. E ele disse o seguinte, na minha cidade acabou essa história de negro e branco, aqui não tem essa história de negro e branco, são todos iguais. A partir de agora são todos verdes. E aí disse, e como é que vai entrar no ônibus? Disse, primeiro entra os verdes claros, depois entra os verdes escuros. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então é isso que nós temos nesse debate no Brasil. Não, eu não sou homofóbico, não, eu não sou racista, mas aí o que vem depois do mas é um absurdo. Tem desses problemas muito graves e a gente não pode, não é escondendo o problema que a gente vai curar a ferida. Existe racismo, sim. Existe doente mental por aí que acha que é melhor do que o outro, porque o outro tem a cor da pele diferente, a orientação sexual diferente, a classe social diferente. Então já se viu, isso é doença mental. O racismo hoje, um dos maiores no mundo, está sendo praticado no primeiro mundo, na Europa. Os jogadores de futebol sendo vítimas, sendo chamados de macacos a toda hora. E ontem aconteceu um problema muito sério. Um dos países mais racistas do mundo chama-se Estados Unidos da América. Até a década de 50 a 60, haviam estados americanos onde os negros não podiam andar no mesmo ônibus, não podiam usar o mesmo banheiro. Década de 60 foi um dia desse. Você nasceu em que década? Eu nasci no final dos anos 50. Pois é, olha, eu nasci um pouquinho depois, mas quer dizer, até um dia desse, cara. O mundo é o pai da bancada. Essa questão que eu digo da Europa, países de primeiro mundo, Suécia, Holanda, Inglaterra, França, e ontem aqui no Brasil, no Dia da Consciência Negra, houve um jogo sub-20, a decisão do Campeonato Carioca sub-20, 1-1, para variar, o Flamengo foi campeão, desculpem, né? Havia ganho o primeiro jogo, 2-0, empatou o Vasco, para variar, né? E está um problema tremendo que o goleiro do Flamengo acusou um torcedor do Vasco de ter chamado de macaco. O torcedor está negando e o jogador do Flamengo está insistindo, o goleiro do Flamengo, nessa questão. Aqui a coisa chegou de repente também, o que é deveras lamentável. Uma pergunta aqui sobre fake news. Qual a diferença fake news para a reportagem de jornalistas que divulgam notícias mentirosas? Acontece o que com o repórter? Ou vão usar o direito de guardar a fonte? E aí, fake news para repórter? Você pode pedir um direito de resposta no jornal e você tem um espaço obrigatoriamente cedido no jornal. O problema da fake news... jornal que você... Sim. Se o jornal de César, jornal de fato, publicar uma matéria contra você que não seja verdadeira, você pode requerer o direito de resposta. Se ele se negar, você entra na justiça, a justiça obriga ele a dar o mesmo espaço. E se o cidadão se sentir injuriado, né?
difamado, ele pode buscar seus direitos na justiça. Em processar, Sim, fake news você não tem. Isso faz tempo que o mundo é mundo que existe isso na imprensa. A questão o direito de resposta, né? Agora, eu quero dizer o seguinte, na imprensa séria brasileira, né, porque muita gente confunde essa enxurrada de blogueiros que existe, essa enxurrada de pessoas nas redes sociais que se autoproclamam jornalistas, e que na realidade não são, o jornalismo puro, o verdadeiro, o sério, o jornalismo de verdade, não tem notícia mentirosa. O que pode ter é você discordar de uma informação. Discordar e entender que aquela informação é mentirosa tem uma distância enorme. Nós devido a esse nós contra eles, esse fla-flu que persiste na vida dos brasileiros, se entendeu que é o seguinte: se um jornal, uma revista, uma emissora de rádio, de televisão noticia uma coisa que não é do seu gosto, do seu bom gosto, aí você diz, é mentira, isso é mentira. Não vamos confundir as coisas. Você não gostar de uma notícia é uma coisa, a notícia mentirosa é outra completamente diferente. E creio que a imprensa livre brasileira, a séria, ela não noticia mentiras. Quando ela pode cometer algum equívoco, e quando ela comete algum equívoco, ela tem por obrigação dar uma nota, assumir uma posição, assumir que errou e corrigir o erro. É isso que deve acontecer. Aqui um ouvinte telespectador manda mensagem aqui através do WhatsApp do Edmundo compartilhou conosco. Diz que na cidade de Governador Celso Ramos, em Santa Catarina, uma lei municipal, pesquisem aí, 1331, lei municipal 1331, lá de Governador Celso Ramos, determina que nos imóveis podem ter no máximo 2 adultos por dormitório. Eu vou dar uma pesquisada aqui no intervalo para ver se isso não é fake, de tão ridículo que é. E, não sendo fake, tentar achar aqui a justificativa do vereador que propôs essa lei. Mas que tem muita lei ridícula no país inteiro, tem. Só pode ter 2 adultos por dormitório. O cara não pode fazer nem uma suruba nesse negócio, nessa cidade. Como ele falou aqui, o cara chegar no meio da noite para fiscalizar, ei, quantas pessoas tem dormindo aí? Primeiro, vamos ver aqui como é, né? Porque esse negócio tá muito esquisito. Olha, o Tiago Moura, sempre participando com a gente, valeu, Tiago, ele diz o seguinte: na minha opinião, quanto mais a fake news cresce, mais os meios sérios de comunicação crescem. Hoje eu voltei ao jornal e à revista, ele disse que voltou ao jornal e à revista impressa. Tiago, você está dizendo uma coisa muito interessante. A gente tem a tecnologia, as redes sociais, você tem notícia toda hora no celular, no computador, no notebook, enfim. Agora, o que você disse aqui, eu nunca deixei. Eu nunca deixei o jornal impresso, nem a revista, nem a leitura impressa, até porque eu gosto muito de ler livros, notícias, informações. Mas é verdade. César, que está à frente, comandante em chefe de um jornal impresso, César, com certeza, essa opinião aqui do Tiago, César, quanto mais crescem as fake news, mais os veículos sérios de comunicação crescem também. É verdade. Eu participei, e a gente sempre que pode vai, a vários congressos, né, com especialistas não só do Brasil, mas de outros países, mostra exatamente isso, né? A notícia, ela se qualifica, ela está legitimada pela marca do veículo, né? Você tem, por exemplo, o meu mundo de blogueiros, não é? Cada município, né? Você chega lá em Venhaver tem 15 blogueiros. Abre um blog e tal, recebe respaldo, grande parte dele é bancado pelo dinheiro público, é um presidente de Câmara, ou é um deputado, ou é um prefeito que vai bancar um blog para o blog escrever o que ele determina. Mas a notícia, ela só é sustentada, um blogueiro dá uma notícia, o cidadão que é formador de opinião,
ele vai buscar nos veículos sérios se aquela notícia é verdadeira, se ela está respaldada. Se ela não encontrar aquela notícia nos veículos sérios, ele não acredita, não passa adiante. Não passa adiante. Então, nós temos aqui em Mossoró, por exemplo, nós temos mais de uma centena de blogueiros. Temos mais de uma centena. Cada um construindo a sua notícia, né? Uns trabalhando sérios, mas a maioria sem nenhuma responsabilidade com o leitor, sem nenhum respeito com a notícia. Isso nos choca sim, porque nós somos jornalistas de profissão, essa é a nossa missão. Nós nascemos para isso. E aí, na hora que vem, que o nosso meio vem vou usar aqui um termo da moda, se transforma numa balbúrdia por conta dessa explosão que a internet permitiu, a gente também fica chocado. Porém, vamos continuar com a nossa missão sagrada, que é fazer jornalismo de verdade. Vamos para o nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Observador Político. Desfrute o sabor da felicidade nos momentos que pedem um gostinho doce ou para os momentos de sabor mais forte, marcante, porque até o dia mais comum se torna especial com o sabor certo. Desfrute Gelateria e Café. Olá pessoal, eu sou o Valdo Souza. Estou todos os sábados a partir das 2 da tarde aqui na nossa TV. Muita alegria, entretenimento, humor. Vem com a gente! Oferecimento Miranda Estofados, a loja da fábrica. Deixe toda a sua família conectada com a BrisaNet. Contratando o combo com TV, internet, telefone fixo, você ganha chips Brisa Móvel para toda a família. Isso mesmo, toda a sua família. Consulte o regulamento no nosso site ou ligue 0800 281 3017. BrisaNet, levando o mundo até você. Todos os meses você investe seu dinheiro no trabalho da LBV. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta o frio. Colabore lbv.org/diga sim. SAMU 192, boa tarde. Oi, o que aconteceu na cidade aqui na rua? Tem gente ferida. O 192 do SAMU não é para brincadeira. Uma ligação falsa atrapalha nosso trabalho e pode custar a vida de outras pessoas. Não passe trote nem congestione a linha. Só chame o SAMU em caso de emergência mesmo. Fale com seus amigos e o pessoal de casa sobre o uso correto do 192 e seja um defensor da vida junto com o SAMU. Há 17 anos, a TCM Telecom está conectando você ao mundo, sempre oferecendo mais facilidade, mais economia com preço justo, muito mais sinal de internet e TV e suporte local. Em comemoração ao nosso 17º aniversário, assine qualquer pacote e pague apenas R$17 no primeiro mês. A TCM tem o pacote ideal para você. Aniversário TCM Telecom, 17 anos, sempre à frente com você. As lojas Mister Capas, sempre com grandes promoções pra você. Capas, películas e acessórios para o seu celular ou tablet. Além de uma variedade gigantesca de produtos e agora também com celulares em até 10 vezes sem juros. E baterias originais com 1 ano de garantia. Carregadores por apenas R$ 9,99. Fones de ouvido apenas R$ 9,99. Cabos USB, apenas R$ 5,99. Capas para tablets, apenas R$ 9,99. Venha conhecer o Paredão Mister Capas, vizinho à loja da Augusto Severo, com capas a partir de R$ 2,99. Lojas Mister Capas, a maior do estado. De volta com o Observador Político pela Rádio 93 FM e pela nossa TV. Já mandando um abraço aqui para o pessoal lá do condomínio Antônio Veríssimo, o Edmar, também, Laura lá, o amigo
Pedro Eugênio. Eu volto nesse segundo bloco com colocações sempre bem antenadas do amigo Alexandre Lopes. Ele disse o seguinte: quanto à questão de notícias falsas ou erradas, ele lembra que quando ele era secretário, o jornal Mossorauense publicou uma notícia com um erro sobre uma invasão de terreno público, que na verdade o terreno era privado. Quando indaguei o jornal sobre a matéria, o próprio repórter, que ele não diz aqui quem foi, que fez a reportagem, se retratou no dia seguinte. Aí ele disse: jornalismo sério se faz assim. Com certeza, meu caro Alexandre Lopes. No outro dia, o jornalista se retratou. E ele disse que preste atenção aqui, quanto à questão da lei de 2 adultos por dormitório, escutem só que colocação curiosa aqui, deve ser referente ao cálculo de densidade para índices urbanísticos, que se faz necessário estimar a população para não sobrecarregar a infraestrutura. É mole? O que mais? Então, isso aí está dentro da lei, segundo o Alexandre. Vamos fiscalizar, então. Coisa, né? Vamos fiscalizar lá. É verdade. Abraço também a Neném e Dona Isabel, que estão ligados com a gente lá no bairro Aeroporto. E já que vocês deram a dica, deixaram a dica aqui para mim, o Enoque está dizendo o seguinte: essa questão de fake news está perdendo tanto espaço que ontem estava circulando uma imagem... está perdendo espaço, ele disse. Que ontem estava circulando uma imagem de supostos funcionários da UPA, do Alto de São Manuel, todos utilizando celulares. Porém, a imagem não dizia data e horário. Questionei quem enviou e apenas se informou que encaminhou e nem sabia se era verdade. Toda a informação que recebe pelo WhatsApp, ele disse: procura saber a veracidade, e é o que todo mundo deve fazer, principalmente o WhatsApp. Eu penso que essa depuração, o próprio cidadão é quem vai fazer. Evidentemente que a gente precisa de leis rígidas, né, para inibir esse tipo de crime, mas o próprio cidadão, por si só, ele começa a depurar, ele começa a limpar o seu computador, o seu celular, o seu tablet. Isso penso que é um processo natural. A gente teve, nas eleições de 2018, uma influência muito forte, né? Porque ainda era algo muito novo, né? E as pessoas de melhor fé acabaram embarcando em muitas notícias falsas. Eu penso que no pleito do próximo ano, talvez não tenha o mesmo peso que teve em 2018, perdão. E acho que em 2022 já não terá o mesmo peso que terá em 2020. Esse é um processo que o próprio cidadão vai depurar, mas digo, é preciso que as leis sejam rígidas e que sejam cumpridas para tirar de linha esse tipo de criminoso que usa a tecnologia para explorar a boa-fé do cidadão. O STF julgou ontem, iniciou o julgamento do mérito lá da ação que diz respeito ao compartilhamento das informações das movimentações financeiras feitos pelo antigo COAF, hoje é outro nome, está lá no Banco Central, com o Ministério Público Federal. Primeiro, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, disse que em momento algum proibiu investigações nesse sentido. E que tudo isso é culpa da imprensa terrorista. Fiquei sem entender. Faz 4 meses que o ministro deu uma liminar para suspender a ação contra o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, que estava sendo investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por causa das movimentações financeiras atípicas dos seus assessores, que os próprios já assumiram que faziam a rachadinha. Pegava o salário que estava lá no nome de fulano, pegava parte do dinheiro, fazia outras coisas. Bom, se o ministro não suspendeu as investigações, ele poderia ter dito no outro dia aos jornalistas terroristas: ei, gente, vocês estão fazendo terrorismo, eu não proibi nada. Mas não. Pelo menos, antes tarde do que nunca.
O posicionamento do Ministério Público Federal é que essas informações continuem sendo compartilhadas. O caso do específico do senador Flávio Bolsonaro é que depois das investigações começaram, o Ministério Público teve acesso a movimentações, aos extratos e imposto de renda, e isso, só, segundo a defesa do senador Flávio Bolsonaro, só poderia ser feito com autorização judicial. O fato é que, se o Supremo disser que houve quebra de sigilo e que é proibido compartilhar tudo isso, o senador Flávio Bolsonaro estará livre das investigações e não terá que explicar absolutamente nada. Lairinha, o que você acha do projeto de desgoverno de Fátima, atual governadora? Meu nome é Nicásio. Entendo que estamos caminhando para um caos muito maior do que os governos anteriores. Você pensa assim, Nicásio? Eu me preocupo, eu acho que está muito parecido com o governo de Robson, que não toma ações para melhorar a situação. Vamos combinar que é muita burrice, muita estupidez, você continuar fazendo as mesmas coisas achando que o resultado vai ser diferente. Se você quer um resultado diferente, faça as coisas de forma diferente. E o que foi que o governo fez para economizar, para cortar gastos, para diminuir o rombo, para que em algum momento a gente tenha capacidade de investimento? Eu não vejo nenhuma ação nesse sentido. O governo também não dá o menor cabimento aos servidores que têm 3 meses de salário atrasado. Os servidores públicos estaduais têm 3 meses de salário atrasado. Não adianta a governadora dizer, do meu governo eu estou pagando em dia. Não existe governo dela, governo de Robson, governo de Rosalba, de Vilma, de Garibaldi. Existe o governo do Estado. Os servidores não são servidores de governador A ou governador B, são servidores do governo estadual. E o governo estadual, que hoje está sob o comando de Fátima, deve 3 folhas aos servidores. E a gente não vê nenhuma ação no sentido de corrigir o que está errado para que um dia possa sobrar algum dinheiro para pagar o que está atrasado e fazer investimentos. Estou pedindo para você comentar aqui. O cidadão publica o seguinte, é o Giovanni. Se o salário de um defensor público da União é de R$24 mil. O salário de um defensor público no pobre Rio Grande do Norte agora passou a ser de 33.600. O que é que você acha? Inclusive, ele manda aqui uma cópia da portaria assinada pelo governador em exercício, Antenor Roberto. É verdade, os novos valores salariais dos procuradores do Estado e dos defensores públicos foram reajustados em 16,38%. A governadora Fátima Bezerra não sancionou o projeto que ela mandou para a Assembleia Legislativa e que a Assembleia aprovou. Ela preferiu homenagear o vice-governador, o Antenor Roberto. Por quê? Porque Antenor Roberto é procurador do Estado. Então foi uma forma de agradar o vice-governador, que agora assumiu interinamente, com a viagem da governadora para a Europa, e o governador chamou seus colegas de profissão, né, para esse momento que certamente eles devem ter festejado, regado a um bom uísque. Afinal de contas, eles são os grandes beneficiados no Estado. Enquanto o servidor que ganha menos, uma parte não tem reajuste desde 2009, aliás, há 9 anos, no caso desde 2010. Enquanto outra parte não tem reajuste há 7 anos, no caso, por exemplo, os professores da UERN, que o último reajuste que os professores da UERN receberam foi em 2012, no governo da então governadora Rosalba Ciarline, né? Eles aí 0. E estão ainda com 3 meses de salário atrasado. Né? É verdade também que os defensores públicos, os procuradores do Estado, têm os maiores salários de suas categorias no país. O ouvinte está certo quando mandou essa mensagem. Eu já havia pesquisado esses números. É verdade. A média de salarial de procuradores e defensores públicos do Rio Grande do Norte, com esse 16,38% de reajuste,
eles ficam entre 33 e 35 mil reais. É um absurdo que isso possa ocorrer no momento em que o Estado não atende as demais categorias porque diz que está quebrado, mas mesmo assim abre os cofres para pagar grandes salários para procuradores, para defensores públicos, além disso, para enviar recursos aos outros poderes, como o Legislativo, como o Judiciário e o Tribunal de Contas do Estado, que reajustou, não apenas paga em dia, rigorosamente em dia, o salário dos servidores, mas reajustou esse ano o salário deles acima, inclusive, do índice de inflação dos últimos 12 meses. É um problema grave que o servidor público do Rio Grande do Norte está amargando. E o detalhe, não está amargando não é de agora não. Os servidores públicos do Rio Grande do Norte recebem salários atrasados desde janeiro de 2016. Há 3 anos que o servidor público não sabe o que é ter os salários em dia. Começou a atrasar no governo Robson Faria em janeiro de 2016. Em relação, rapidamente, do governo Fátima, eu tenho uma ideia, o sentimento de que a governadora Fátima Bezerra está transferindo todas as responsabilidades de um governo para o governo federal. Ou seja, a parte do governo estadual não é feita em absolutamente nada. Absolutamente nada. Para pagar salário de servidor público, estamos esperando aqui o governo federal. Para realizar obras, estamos esperando o governo federal. Para investir em segurança pública, recurso do governo federal. Para investir em educação, recurso do governo federal. E o governo estadual está fazendo o quê? Na minha concepção, até aqui, 11 meses do governo Fátima Bezerra, ela apenas repete o que Robson Faria fez, sem tirar nem pôr. O presidente Jair Bolsonaro disse que o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, manipula as investigações do caso Marielle Franco por uma obsessão que o governador tem para tomar a vaga dele de presidente. Segundo Jair Bolsonaro, o governador do Rio, dentro do seu gabinete, usa a faixa de presidente da República. Não acredito que seja verdade. Porém, o presidente Jair Bolsonaro que afirmou. A polícia do Rio de Janeiro investiga, essa é uma informação dada pelo jornalista Kennedy Alencar, o envolvimento do vereador Carlos Bolsonaro na morte de Marielle. Segundo Bolsonaro, essa informação é de que o filho dele é investigado pela morte de Marielle por causa da obsessão do governador. E aí o ministro Sérgio Moro já disse que quem tem que tomar conta da investigação do caso Marielle é a Polícia Federal. Polícia Federal, quem já mostrou que manda é o presidente Jair Bolsonaro, que acusa o governador do Rio de mandar na Polícia Civil do Rio de Janeiro. O problema é, nessa briga deles dois, findar sem ser condenado quem mandou matar, ou as pessoas que mandaram matar, que se envolveram na morte da vereadora Marielle Franco. No finalzinho aqui, essa dianóquia é muito boa. Amiga Edmundo, como é que podemos falar em combater fake news se o próprio governo do Estado posta mentiras dizendo que os salários dos servidores estão em dia? Essa questão da investigação da morte de Marielle, como a morte do ex-prefeito lá de Celso Daniel, como outros crimes ocorridos no Brasil, como a questão política procura desqualificar as polícias, a instituição. Ou seja, por um interesse político, o governo federal quer que a investigação vá para a Polícia Federal. Já o governador do Rio e já os partidos de esquerda querem que a investigação fique com a Polícia do Rio. Ou seja, é um uso da instituição de forma absurda, desrespeitosa, né, que coloca sob desconfiança, sob suspeita, uma instituição tão séria como a instituição tanto a militar como a Polícia Federal. É um absurdo que a política se envolva nisso. Né? Eu lembro do assassinato de uma pessoa aqui na Serra do Mel, né? Que teve o então prefeito daquela cidade envolvida na questão,
E aí, partido de esquerda pediram que a investigação fosse assumida pelo governo federal, porque não acreditavam na Polícia do Estado. Isso é um absurdo. Por algum interesse político de momento, se utilizar de um cadáver para tentar tirar algum proveito. Certamente hoje confiam, né, na Polícia do Estado. Isso é um absurdo. Bom, nosso tempo esgotou, tem bastante gente hoje, né? 33 inscrições no livro do professor Geraldo Maia do Nascimento. Joseane Barreto. Josiane já ganhou várias vezes, já doou vários livros aqui para o programa. Josiane, muito obrigado. Ela que reside no... Sabe como pegar, então. Santa Delmira, já sabe como pegar. Boa tarde, até amanhã. Olha, aqui na reta final do programa, eu gostaria de lembrar e chamar a atenção para mais uma campanha que o Instituto Amantino Câmara, o Abrigo de Idosos de Mossoró, está fazendo. Está precisando, mais uma vez, da solidariedade dos moçoroenses, porque lá precisa de fraldas, precisa de leite, precisa de artigos de limpeza, etc. Vamos colaborar, vamos lá no Instituto Amantino Câmara, porque os internos precisam da solidariedade de todos. E pegando o gancho nessa campanha, que é uma campanha de todos nós, eu vou aqui repetir as palavras de Madre Teresa de Calcutá. As mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Uma boa tarde a todos e até amanhã. Obrigado a todos pela audiência, tenham todos uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. Música